Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a quinta aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos, né? Seguindo o meu livro. Hoje a gente vai falar sobre arrays, tá? Eu vou usar esse termo, é quase um anglicismo, né? É, eu quero dizer, eu não vou falar array, eu vou falar array mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. Vou ler a palavra em inglês e em português, tá? Como a gente pronunciaria em português. No Brasil, existe o costume de chamar array de vetor se ele tem uma dimensão ou de matriz se ele tem duas dimensões. Eu não concordo com isso e eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, relembrando, né, na primeira aula a gente teve uma introdução, depois vocês organizaram o ambiente, depois a gente falou de entrada e saída, estruturas condicionais, estruturas de repetição, e agora a gente vai falar de array, né? Então, vamos lá para a nossa lousinha virtual, vou fechar aqui a capa do vídeo. Opa, estou aqui no canal do YouTube. Aqui, pessoal, então vamos lá. O que é um array, né? Quando a gente está programando, vamos lá. Imagina só, que eu declarei aqui no meu programa uma variável que eu chamei ela de n, certo? Vou inicializar ela com 1, qualquer valor. Aqui do lado direito, eu vou desenhar o que a gente está chamando de memória, não é isso? Então aqui eu estou representando essa variável n aqui como esse quadradinho, esse retângulo aqui na memória, e ele está inicializado com o valor 1, e ele é capaz de armazenar um valor inteiro. Na verdade, não é que é bem que ele é capaz de armazenar. A representação da memória que está ali dentro daquele quadradinho, os bits que representam esse valor que está armazenado ali, o compilador e depois a JVM, o compilador na hora de compilar para gerar essa instrução para alocar a memória e a JVM na hora que ela vai usar essa memória, ela vai entender que se essa variável do tipo int, aquele padrão de bits que está ali dentro, ele representa um número inteiro. Essa que é a ideia. Tudo bem? Tá. Quando eu falo de array, o que a gente tem na verdade? A gente tem uma estrutura agora onde você pode entender que uma variável, ao passo uma variável int normal, ela guarda um valor inteiro, um array você pode guardar um ou mais valores dentro dele, certo? Como que a gente representa os arrays, né? A gente representa, é uma estrutura linear mesmo, tá? Então, vamos falar que eu tenho um array de 5 posições. Nem vou mostrar o código ainda. Como que seria um array de 5 posições? Você tem uma estrutura na memória. Essa estrutura ela é contígua, ou seja, cada casinha que armazena um inteiro, aqui no caso, está uma do lado da outra. Isso é para questão de desempenho, né? Para você acessar as posições de forma rápida. Tá? Eu vou dar um nome para essa estrutura. Vamos agora declarar aqui, vou chamar ele de A, tá? Como que eu declaro um array em Java? Primeiro, o tipo da variável, é o tipo do valor que esse array armazena em cada uma das posições. E aí você coloca um par de colchetes depois do tipo, tá bom? E aí você vê o nome da variável. Por exemplo, A. A é uma variável que referencia um array de inteiros. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Só que agora, para eu criar um array, esse A ficou até um pouco longe. Pra... Deixar um pouquinho mais longe. Para eu criar um array, eu tenho agora uma sintaxe que vocês já viram alguma coisa dela, só que a gente ainda não discutiu muito. Lembra quando criava o scanner lá para fazer entrada, vocês usavam um new scanner? Aquele new é um operador para criar um novo objeto. Agora a gente já começa a falar um pouquinho de orientação a objeto, mas ainda não é orientação a objeto, tá certo? Só vamos entender que se a gente está criando um objeto. O que é esse objeto? É uma região na memória que você vai poder guardar dado. Por enquanto a gente pode entender como isso, tá bom? Como que a gente vai criar um array? A linguagem C, isso aqui bastaria para o array estar criado, certo? Em Java, não. Quando a gente faz isso em Java, a gente está criando uma variável, na verdade, que chama A, certo? E essa variável, ela pode agora, o valor que vai estar dentro dela, não é esse array inteiro, não são todos os valores do array, mas sim
uma forma de eu chegar na posição, na primeira posição, na verdade, ou em qualquer posição, mas na verdade é o endereço base do array. Como que eu chego no endereço onde esse array está armazenado na memória? Então, no fundo, quando esse A a gente inicializar ele, porque por enquanto, se eu fizer isso aqui, eu só estou querendo dizer que essa variável A consegue referenciar um array de inteiros. Ponto. Certo? Se eu aqui na declaração já quiser inicializar essa variável A, eu vou fazer isso aqui. Desculpem, você que está seguindo o curso, você já viu que eu bocejo um pouquinho no começo, né? New, de novo. Agora, para criar um array, você usa o tipo do array, abre colchetes e coloca o tamanho do array. Então, por exemplo, 5. Com isso aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que vai ser executada é esse lado direito aqui dessa instrução. New int 5. Cria um array novo de 5 posições. Seria isso aqui. Agora, depois a gente discute um pouco melhor em que lugar essas coisas vão estar na memória da máquina virtual. Por enquanto, pode entender que está todo mundo junto ali, tá? Mas tem diferença, tá bom? Porque o array vai estar em outro lugar da memória. Está em outro lugar chama heap, tá? Que a JVM vai controlar. E o N e o A aqui, no caso, se eles estiverem dentro de um método, eles vão estar na pilha. Aí depois a gente discute isso. Muito bem, criei isso. Nesse ponto aqui, foi criado o array de 5 posições. O que vai ser retornado para a variável A? Internamente, é o endereço desse cara aqui na memória. Como que a partir do A, eu chego nele? Tudo bem? Em Java, esses tipos onde você tem uma variável que você chega num objeto que está na memória, são chamados de tipo referência. Todos os tipos, em Java, você tem 8 tipos primitivos e todo o restante é tipo referência. Ou seja, você vai criar uma variável, essa variável vai receber uma referência de como chegar, ou seja, um endereço, vamos dizer assim, de como chegar no objeto de fato. A variável ela não contém o objeto inteiro. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Em C você tem situações que são diferentes, mas em Java é assim que funciona, tá bom? Tá. Então, entendido até aqui? Normalmente, eu poderia representar isso aqui como A. Só que eu vou deixar claro já para vocês o que é que está acontecendo, que já está no ponto de começar a entender, tá bom? Muito bem. Criei um array de 5 posições. Agora, como que eu faço para chegar numa determinada posição e colocar um valor lá dentro, ou ir lá naquela posição e pegar o valor que está lá? É o seguinte, se eu fizer A igual, A na posição 1, é colchetes, tá? Na posição 1 é igual a 5, o que vai acontecer? Na posição 1 do array, eu vou colocar o valor 5. Qual que é a posição 1 do array? Você que não conhece programação, você pode pensar que está aqui, mas não. A posição 1 do array é a segunda posição. Ou seja, estou guardando 5 aqui. Por quê? Porque os arrays em Java e na maioria das linguagens de programação, eles começam a ser indexados na posição 0. Ou seja, essa primeira casinha, a posição é 0, segunda casinha, a posição 1, a terceira casinha, a posição é 2, 3 e 4. Ou seja, para um array, por exemplo, de 10 posições, a primeira posição é a 0, a última posição é a 9. Para um array de 1000 posições, a primeira posição é a 0 e a última posição é a 999. Ou seja, a primeira posição de qualquer array é sempre 0 e a última posição é o tamanho do array menos 1. Então, se o array tem tamanho 5, a última posição dele é a posição 4. Se tem 100, é a 99. Se tem 10, é a 9. Se tem 1000, é a 999. Se tem 45, é a 44. Tudo bem? Outra coisa, outro detalhe importante. Quando a gente cria um array em Java, todas essas posições do array que acabou de ser criado, se a gente cria dessa forma aqui, elas vão ser inicializadas com um valor padrão. Qual o valor padrão?
Para inteiros, 0. Então, na hora que a gente criou o array aqui, eu tinha 0, 0, 0, 0, 0. Todo zerado. Tudo bem? Aí, nessa linha aqui, onde eu atribuí o valor 5 à posição 1 do array, é aí que sim que eu coloquei o 5 nessa posição aqui. Tudo bem? Tá. Quais são os valores padrão que vão ser armazenados? Via de regra, é 0. É tudo que indica 0. Então, para os 8 tipos primitivos que a gente tem, né? Já vou falar um pouquinho dos tipos primitivos que eu não falei também, eu não expliquei ainda muito bem, né? A gente tem o byte, o short, o int, o long, o char, o float, o, o double e o boolean. Esses são os 8 tipos primitivos, tá certo? Valores padrão em inicialização de array. Se eu criei um array do tipo byte, ou seja, byte, abre colchetes, fecha colchetes, o nome do array igual a new byte, abre colchetes, o tamanho, fecha colchetes, as posições do array vão ser inicializadas com 0. Short também. Já vou falar o que é cada um, tá? Int também, long também. Char vai ser o caractere que representa o 0, é chamado de caractere nulo, que a gente representa com contrabarra 0. É o 0 também, de fato. Os bits, tudo 0, tá? Float é o valor que representa o 0.0. O double, a mesma coisa. E o boolean vai ser inicializado com false, que é o 0. Certo? 0 desligado, 1 ligado. 0 falso, 1 verdadeiro. Tudo bem? Então, esse é o valor padrão. Então, para primitivo, é 0. Certo? Por que tem esses 8 tipos? Qual que é a diferença entre eles? Tá certo? Então, vamos dar uma estudada nisso antes da gente avançar, continuar falando dos arrays. Bem, esses 5 tipos iniciais aqui, do byte até o char, eles são tipos integrais, tipos que armazenam inteiros. Tudo bem? Do byte até o long, esses inteiros, eles têm um bit para representar o sinal do número. Ou seja, se o número, por exemplo, é menos 10 ou se o número é 50. Tudo bem? O char, ele não tem sinal, porque ele é um inteiro que representa um código que denota um caractere, certo? Se eu não me engano, eu sempre me confundo. Por exemplo, o caractere A minúsculo é o código em decimal, é o 94. Vamos tirar a dúvida? Eu sempre me confundo. Deixa eu abrir uma telinha aqui do navegador. E é bom que a gente já discute outras coisas, né? Opa, é ASCII com 2 I's. Errei aqui, né? Isso aqui é a tabela ASCII, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Olha lá o A minúsculo, 97. Ela sempre me confundo. Não é 94, é 97. O A minúsculo, estão vendo aqui? Em decimal, o código dele vale 97. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhe de hexadecimal, o que tal, nada disso, pessoal, porque eu acho que foge muito do escopo da aula, tá? Eu vou ficar falando muita coisa, acaba ficando um pouco cansativo. Mas, entendam, cada caractere que o char vai armazenar representa, cada código que está ali representa um caractere, tá bom? Essa tabela de códigos é a Unicode, tá? Em Java está codificado em Unicode, tá certo? E como o Unicode é um padrão americano e o ASCII também é um padrão americano, da tabela ASCII aqui, né? Foi migrado, os códigos ASCII, eles valem na tabela do Unicode, no Unicode, tudo bem? Então, o A minúsculo é o 97, o A maiúsculo é o 65, a lá, exclamação é o 33, isso em decimal, tá bom? Muito bem. Qual que é o intervalo? Na verdade, quanto que isso aqui, quanto que de memória que eu gasto para armazenar cada uma dessas variáveis? O byte, como o próprio nome dele diz, ele usa 1 byte na memória, ou seja, 8 bits. O short, 2 bytes. O int,
4 bytes e o long 8 bytes. Certo? Peraí, deixa eu só. Peraí, gente. Eu tô achando que eu tô falando uma bobagem aqui. Isso, é isso mesmo. Opa. Que em bits, né? São 8 bits, 16 bits, 32 bits e 64 bits. Tudo bem? O que eu estava pensando que eu estava falando besteira? Esse 8 aqui, tá? Mas não. É mais fácil decorar pela quantidade de bits, tá? Vai dobrando, na verdade. Float, não estou falando disso ainda, né? O char, ele é equivalente a um short, são 16 bits. Só que no short, nesses números aqui, esses tipos aqui, um dos bits para representar o valor, ele é usado para representar o sinal do número, se ele é negativo ou se ele é positivo. Negativo é 1, positivo é 0. Tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos entender melhor, para não ficar muito solto para você que nunca viu esse tipo de coisa. Pega a nossa variável n aqui ainda, vamos inicializar ela com 1. Com 0. Vamos começar com 0. Certo? Ou seja, esse int eu tenho na memória para armazenar ele, na verdade esse quadradinho aqui, ele vai ter 32 bits. Eu tenho 32 bits para representar ele. O bit mais à direita, pessoal, mais à direita, que é chamado de menos significativo, nesse caso aqui, na verdade, eu quero falar do contrário. O mais significativo, que é o que está aqui, representa o sinal. O zero na representação binária, ele é representado como um número positivo. Mas zero não tem sinal, zero não é nem negativo nem positivo, mas na representação binária ele tem sinal, tá? Então, o zero, ele tem um zero no primeiro bit, e agora o restante dos bits é tudo zero. Zero, 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 zero. Por quê? O valor é zero. Se fosse 1, vamos riscar aqui e colocar um 1, o que a gente teria aqui nos bits desse número, a representação binária dele? A gente teria um 1 aqui no bit menos significativo, que é o que está mais à direita, e 0 no restante. Se fosse o número 2, como que seria? Eu vou representar agora em binário, tá? 0 em binário é 0. 1 em binário é 1. 2 em binário é 1 e 0. 3 em binário é 1 e 1. 4 em binário é 2. É 2, não, desculpa. É 1, 0, 0. 5 em binário é 1, 0, 1. 6 em binário é 1, 1, 0. 7 em binário é 1, 1, 1. Meu Deus, mas por que é desse jeito? Estão vendo aqui a representação? Isso aqui estaria aqui, certo? 1 aqui e 0 aqui. Tá bom? Como é binário, pessoal, a gente está representando só com 0 e com 1. Se a gente for converter essa representação para decimal, vamos pegar o 7, que é o que tem mais coisa. Então, não é 1, 1 e 1. O que você vai fazer para converter de binário para decimal? E o sinal é 0, né? Ó, positivo. O que a gente faz? A primeira casa, você vai multiplicar 1 por 2 elevado a 0. A segunda casa, da direita para a esquerda, você vai pegar o 1 e multiplicar por 2 elevado à primeira. A terceira casa, 2 elevado ao quadrado e assim por diante. Se a gente fizer essa conta aqui, o que vai dar? 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 é 1. 2 elevado à primeira é 2, vezes 1 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 1 é o quê? 4. 4 mais 2 mais 1 é igual a quanto? 7, que é o que a gente estava discutindo aqui. Veja, por exemplo, para o 4. O 4, o bit que está ligado é só o bit do 2 ao quadrado. Não é? Ó, que é esse aqui. Ó. O restante está 0. Então, é 2 ao quadrado vezes 1, que dá 4, mais 2 elevado à primeira vezes 0, que é 0, mais 2 elevado a 0, que é 1 vezes 0, que dá 0 também. Então, vai ser 4 mais 0, que é 4. Tudo bem? Tá entendido mais ou menos? Isso não é essencial para você aprender a programar, mas você tem que entender esses detalhes, é importante você conhecer, tá bom? Enquanto o byte, o short, o int e o long tem o bit de sinal,
o char não tem o bit de sinal. Bem, float e double, qual que é o tamanho deles? 4 bytes e outro 8 bytes. Ou seja, 32 bits, 64 bits. Tudo bem? Como que é a representação do float e do double na decimal? Aí ele é um pouco mais complicado. Você pode dar uma pesquisada, você acha isso facilmente, porque aí você vai ter a organização desse código binário, nessa palavra, nesse espaço aí onde vai ser armazenado o dado, você vai ter algo para calcular qual que é a parte inteira e qual que é a parte decimal. O ponto ele caminha entre aspas dentro dessa representação, por isso que é chamado de ponto flutuante, por isso que o float chama float. E o double é o float com precisão dupla, é o dobro, estão vendo? É o dobro do tamanho. Tudo bem? Mas, agora, só para terminar, o Boolean, o tamanho dele depende da implementação da JVM. Então, a gente não vai entrar em detalhe aqui, tá bom? Tudo bem? Eu ia falar do que mesmo? Ah, sim. Deixa eu pôr mais um slide aqui. Vamos pegar agora, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar o int, né? O int que eu falei que são 4 bytes ou 32 bits, ou seja, eu tenho um espaço ali na memória onde eu tenho do bit 0 aqui, se eu for representar da esquerda para a direita, até o bit 31, ou seja, eu tenho 32 posições aqui, né? Qual que é a capacidade de representação numérica de um inteiro? Qual que é? Lembra que eu falei que esse bit aqui é o bit do sinal? Esse é o bit do sinal. Se for 0, o número é positivo. Se for 1, o número é negativo. Então, me sobra quantas casinhas aqui com 0 ou 1 para representar o número? Me sobra 31 casinhas. Quantas combinações eu posso ter diferente aqui? Eu posso ter 2 elevado a 31 combinações. Não é? Se fosse, por exemplo, só 2 casinhas, quantos números eu consigo representar com 2 casinhas? 2 elevado ao quadrado. 4 números. Por quê? Eu posso representar o 0, que seria 0, 0, o 1, que seria 0, 1, o 2, que é 1, 0, e o 3, que é 1, 1. É a combinação de zeros e uns. Então eu tenho duas possibilidades, vezes duas, vezes duas, vezes duas, vezes duas, vezes duas. Aqui com duas casinhas é 2 vezes 2. Com 31 casinhas é 2 elevado a 31. Quanto que dá 2 elevado a 31? Vamos abrir a calculadora aqui, ó. 2 elevado, cadê a potência? Deixa eu pôr aqui na científica. 2 elevado a 31. Eu tenho aí 2 bilhões 147 milhões. Ou seja, um inteiro você consegue representar. Qual que é o maior inteiro positivo que você consegue representar em Java? O int, não o long, né? Em Java, na maioria das linguagens também o inteiro vai ser 32 bits. O maior inteiro é o 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648. Certo? Então, do lado positivo, a gente vai ter o quê? 2 elevado a 31, certo? Para cá. E para o lado, e na verdade, o zero entra aqui nessa representação, certo? Então, o zero está contando aqui na brincadeira, tá? 2 elevado a 31. E qual que é o meu limite negativo? Qual que é o limite negativo? É o menos. Só ver uma coisinha aqui, gente. Só de novo para eu não falar besteira, tá? É isso mesmo. Os negativos, menos 2 elevado a 31. Mas tem uma pegadinha aqui. Por quê? Isso aqui é o tanto de número negativo que eu consigo representar. Isso aqui é a quantidade de número positivo. Só que eu ainda tenho o zero. O zero ele entra na jogada, ele está aqui dentro. Ó.
Então, o meu limite, ele não é 2 bilhões, blá, 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 é 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 647. Eu conto um a menos, porque o zero entra, certo? Porque o zero, entre aspas, negativo, ele vai ser a representação do número negativo, porque a forma com que esse número é representado em binário é chamada de complemento de 2. Aí, de novo, foge muito do escopo da aula, aí você tem que ir atrás para ver como que funciona isso. Basicamente, é a ideia de você representar esse número para facilitar as operações e facilitar a representação. Por exemplo, por você representar os números em complemento de 2, você implementa a subtração como uma soma. Mas aí, de novo, a gente está escapando demais do escopo do curso, tudo bem? Então procurem aí complemento de 2, representação binária de números, vocês vão achar bastante coisa aí na web, tá bom? Bem, voltando ao nosso exemplo, né? Fiz uma baita de uma tangente aí, né? Saímos aí bastante do assunto, mas voltando aqui no array. Eu estou falando de tudo isso porque para falar que os arrays, as posições, os valores deles vão ser inicializados com um valor padrão. Por que isso aqui é importante? Porque depois a gente vai aprender algo sobre isso, a gente vai precisar dessa informação. Tá faltando um tipo aqui, que é o tipo referência. Quando o array referenciar, os valores do array forem tipos referência, aí vai ser um valor especial que também é zero, que é chamado de nulo ou null, tá? Mas isso aí, na hora que a gente for falar dos outros tipos, na hora que a gente for definir nossas classes, falar de orientação em objeto de fato, a gente volta para esse assunto. Tudo bem? Eu acho que aqui tá ok, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha dos meus exemplos para ver se está faltando alguma coisa para eu falar para vocês. Falei de todos os detalhes. Ah, sim, outra coisa. Os arrays em Java, você tem algumas outras sintaxes para você fazer a definição e fazer a declaração deles, tá? Uma outra forma seria isso aqui, ó. Int, vou chamar de A ainda, tá bom? Igual. Você pode fazer assim, ó. Abre chaves e colocar os valores. 1, 7, 9, 4, 3. O que a gente vai ter disso aqui? Vai ser criado um array de 5 posições, onde na primeira posição eu tenho 0, o 1, desculpa, 7, 9, 4, 3. E o A, vamos pôr o A um pouquinho mais longe. 3 aqui, né? Esse cara que vai estar apontando para cá. Tudo bem? Vejam, eu não coloquei explicitamente o tamanho, certo? O tamanho vai ser derivado do tamanho dessa lista que, vamos dizer assim, que está entre chaves, dessa lista de números que está entre chaves e separados por vírgula, tá? Uma outra coisa, em Java você consegue, por exemplo, se eu tiver uma variável x aqui que vale 10 e eu criar o array dessa forma aqui, isso aqui é permitido também. Eu estou criando um array com 10 elementos, ou de 10 posições. Ou seja, você pode inclusive entrar com um valor inteiro para armazenar em x e aí usar esse x ou a variável que você quiser para criar um array daquele tamanho. Não tem problema nenhum. Em Java isso é permitido, tá certo? Um outro detalhe que tem no exemplo, que não cabe muito aqui em Java, mas eu já vou. Esse exemplo ele não é muito bom. Não é que ele não é muito bom. Eu só estou falando, só estou mostrando aqui como que eu defino uma constante em Java. Como que é a definição de constante em Java? Tem linguagem que você tem uma palavra-chave específica para definir uma constante. Em Java, o que é uma constante? Por incrível que pareça, é uma variável que não muda de valor. Então ela é uma constante, porque ela não troca de valor. Como que eu defino uma constante? Eu inicio com a palavra-chave final, e aí você vem int o nome. Normalmente, constantes a gente representa tudo com letra maiúscula, o nome, e se tiverem outras palavras, a gente coloca aí sim, coloca aquele símbolo, aquele underscore, tá certo? Mas aqui é mais detalhe. Na hora que for aparecendo essas coisas de fato em exemplos, aí eu volto para explicar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante chamada n, aí eu represento com letra maiúscula e eu estou inicializando ela com o valor 10. Você é obrigado a inicializar constantes que estejam declaradas dentro dos métodos, tá certo? O compilador reclama se você não inicializar elas.
tá? Bem, eu acho que é isso. Tá. Pra gente agora, eu acho que agora faz mais sentido eu ir para os exemplos, para eu programar agora, tá? Do que eu ficar falando. Vou abrir o VS Code aqui. Criar uma pasta nova. Aula 5 é o capítulo 4 do material. Eu estava pensando nessa aula 5 já falar de tudo. Vamos ver se vai dar tempo ou se vai ficar muito corrido. Se ficar até com 1 hora de aula, para mim tá bom, tá? Passar muito de 1 hora, aí eu separo. Então, vamos lá. Eu vou criar um exemplo aqui. Vou chamar de exemplo, tá? Opa. Aí no material tem os exemplos bonitinhos, organizados, tá? Esperar a extensão começar aqui. Espera aí. Estão vendo? Lembra que eu falei? Agora tá pronta lá. PSVM, beleza. Então vamos lá. Vou definir um array aqui então. Declarar um array. Aumentar um pouquinho a fonte para vocês acompanharem melhor. Esse tamanho aqui tá bom, né? Int a igual a new int 5. Tudo bem? O detalhe. Em Java, você pode também fazer assim, ó, tá? Colocar o colchete do lado à direita da variável, não tem problema nenhum, tá? Mas você não vai ver isso aqui em Java. Quem escreve em Java vai colocar aqui. Por que essa notação aqui ela é melhor? Porque você bate o olho e você já sabe que aquela variável é uma variável que referencia um array de inteiros. Um array de uma dimensão aqui no caso. Nossos arrays, por enquanto, eles só têm uma dimensão. Eles são compridinhos. Nem que tenha mais de uma dimensão, na memória eles vão ser contíguos também, tá? Mas a gente vai representá-lo de uma forma matricial para ficar mais fácil de entender. Tudo bem? Isso, a nossa classe chama exemplos, não chama exemplo. Tudo bem? Tá. Como que eu percorro um array? Como que eu passo em cada posição dele para eu verificar o que tem? Então, por exemplo, se eu quiser ver o que tem na posição 3 aqui do A, eu vou rodar. O valor é o quê? É 0. Lembra que eu falei que é inicializado com 0? Tudo inicializado com 0. Então, na posição 3, eu tenho 0. Esse array, o tamanho dele é 5. Quais são as posições dele? A posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, 0. Olha lá, deu 0. Posição 4, deu 0. Posição 5, e aí? Não existe posição 5 nesse array, certo? Porque o tamanho dele é 5, vai da posição 0 até a posição 4. Se a gente tentar acessar uma posição que não existe, que não está reservada, vamos dizer assim, para o array, vai ser lançada uma exceção, que é a Array Index Out of Bounds Exception. Olha que nome grande. Ou seja, o índice do array ele está fora dos limites, out of bounds. Então, aqui, ó, olha lá, array index out of bounds exception. Estão vendo? Toda exceção ela vai dizer para você o que é que está acontecendo. Olha lá, índice 5 fora dos limites do comprimento 5. Tamanho, a gente chama de tamanho normalmente, ou comprimento. O comprimento do array é 5. 5 não é uma posição válida. A última posição é a posição 4. Se a gente tentar colocar também um valor negativo, vai dar erro também, porque não tem posição negativa. Tá? Em Python, quando você usa um índice negativo, esse valor que a gente usa dentro do colchete a gente chama de índice. O índice negativo quer dizer que você está percorrendo o array ao contrário. O menos 1 lá em Python é a última posição do array, mas em Java não existe isso. Outra coisa, você pode colocar uma expressão aqui dentro, algo assim, ou mesmo variáveis, tá? Você pode calcular a posição que você está acessando no array. 2 mais 1 é 3, no nosso caso aqui, vou estar valendo 0 na posição. Tudo bem? Tá. Só que assim, você não vai, por exemplo, se eu quiser imprimir os valores de todas as posições do array, eu posso fazer isso aqui. Opa. Funciona? Do 0. Só que se o array tiver 10 posições, tem que copiar e colar isso aqui 10 vezes. 20 posições, 1000 posições. Eu quero processar as posições do array, todas as posições. O que a gente vai usar? O for. Lembra do for?
O i agora, ele vai servir para representar a posição que a gente está no momento. Como a gente só vai percorrer o array do início até o fim, eu vou inicializar o array, o i, com o valor 0, ou seja, a primeira posição do array. Quanto que o i pode aumentar? O último valor do i é quem? É 4, não é? Então eu vou pôr que i é menor que 5 por enquanto. I mais mais. E agora eu vou imprimir o array na posição i. Vai ser tudo 0 de novo. Ah, não acredito que você está andando posição por posição. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou comentar isso aqui um minutinho. Vamos fazer isso aqui, ó. 5, 4, 6, 7 e 9. Olha lá. 5, 4, 6, 7, 9. Na posição 0 eu tenho 5, na posição 1 eu tenho 4, na 2 o 6, na 3 o 7, na posição 4 eu tenho 9. Tudo bem? Convencidos? Tá, mas aqui a gente ainda não resolve muito porque, apesar de a gente ter automatizado esse processo de percorrer posição por posição usando for, isso aqui ainda está um valor constante aqui, né? Ó. Teria como eu obter o tamanho do array para esse for aqui ficar genérico, para qualquer tamanho de array ele fazer a mesma coisa? Tem. O que a gente faz? O array, o nome do array, ponto length. Ou seja, os arrays, eles têm uma propriedade chamada length, que é o comprimento do array. Se o array tiver 10 posições, o array.length vai retornar 10. Se ele tiver 20, vai retornar 20. Se ele tiver 5, que é o nosso caso aqui, a.length vai retornar 5. E vejam só, eu vou da posição 0, 1, 2, 3, 4. 4 é menor que 5? É. Incrementa 5. 5 é menor que 5? Não. Então, isso aqui é um dialeto, vamos dizer assim, muito comum para quando você quer percorrer um array. Você inicializa a variável que vai controlar o for, normalmente i, com 0. Enquanto o i for menor que o tamanho do array, a.length e mais mais. Os objetos, eles contêm, além dos dados deles, que representam eles podem ter outras propriedades para dizer, para informar você que está utilizando o que tem lá dentro. Por exemplo, no array, esse length que dá o tamanho do array. Tudo bem? Então, olha lá, agora a gente percorre o array independente do tamanho dele. Aqui. Olha lá. 9, 6, 7, 8, 10. Olha lá, 9, 6, 7, 8 e 10. Tudo bem? E se eu quiser armazenar valores numa determinada posição? Como que eu posso fazer? Ó, copiei e colei ele aqui, só para mostrar de novo. E agora, eu vou fazer de novo for, só que o A na posição I, eu vou guardar I. Então, aqui vai mostrar esses valores iniciais. Aqui eu vou guardar na posição i o valor do i. Estou fazendo for de novo, estão vendo? E aqui eu vou imprimir de novo. Ou seja, nesse primeiro for vai imprimir o array. Nesse segundo, a posição 0 vai ter 0, posição 1 vai ter 1, posição 2 vai ter 2, posição 3 vai ter 3 e assim por diante. E depois eu vou mostrar o array de novo. Vamos lá? Olha lá. Ó. A primeira saída dele. Opa. E depois a segunda saída, depois que eu coloquei os valores em cada uma das posições. Você trata isso aqui como se fosse uma variável comum. Então, se você quiser guardar o valor que você obteve através de um scanner lá e transformou inteiro numa posição do array, basta você falar array na posição que você quer, entre colchetes, igual ao integer.parseInt, scan.nextLine, ou o double.parseDouble, ou o que você precisar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui nos meus exemplos se tem mais alguma coisa importante para eu falar para vocês. Então tem um exemplo aqui com o scanner, que depois vocês vão ver. Sim, e eu tenho um terceiro exemplo aqui legal, que é o uso do for. Lembra que eu falei para vocês que tinha um for diferente que a gente ia ver? Quer ver? Quando você precisa passar posição por posição do array, mas só que você não se importa em que posição tá, porque você só quer saber os valores que estão ali para você usar para alguma coisa, você pode usar um outro for em Java que é chamado de for enhanced for é o nome, né? Enhanced for. Se eu não errei
A grafia é essa aqui, ó. O for melhorado. Em Java não é chamado de for each, é chamado de for melhorado. Mas vai ter linguagem que vai chamar de for each. Para cada. Como que funciona isso aqui? Eu vou escrever ele. For. A sintaxe é bem parecida. Agora aqui que muda. Vou chamar de n, dois pontos, o a. Eu vou dar um system out print ln n aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui para ficar um pouquinho mais compacto na hora de mostrar na tela. Ó, só 4 posições, tá? Eu vou rodar. Não precisa entender ainda o que está acontecendo. Olha lá. 5467. Mostrou os valores. Mas como que isso aqui funciona? Para toda estrutura de dado aqui em Java, estrutura de dados em Java, onde que ela é iterável, depois a gente vai ver o que quer dizer ser iterável, você consegue usar esse for melhorado, esse enhanced for. Como que ele funciona? Eu vou reescrever esse cara aqui com um for tradicional, vai ficar mais fácil de você enxergar. Int i igual a 0, i menor que a length, i mais mais, int n igual a i e o sout n. Para aí o vídeo um pouquinho e olha esse código aqui, ó. Vê se você consegue enxergar. Eles vão fazer a mesma coisa, ó. Olha lá, o primeiro e o segundo. Para o vídeo aí, tenta enxergar o que tem de comum. Beleza? Olha só. No for tradicional, eu percorro o array inteiro. Para cada posição do array, eu atribuo esse valor à variável n e uso essa variável para alguma coisa. Aqui é automático. Como que você faz essa história dele ser automático? Você fala a variável que vai você define a variável que vai armazenar cada um dos valores de cada uma das posições. Dois pontos, o array, e aí aqui dentro você usa aquela variável. Ou seja, esse for vai percorrer o array inteiro e para cada posição ele vai armazenar em n, você usa o n, aí ele vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Está vendo que você não tem essa preocupação do i aqui? Certo? Mas isso aqui é quando você não precisa saber, quando a posição ela não é importante. Ah, só quero percorrer o array e processar os valores que estão dentro dele. Aí você pode fazer dessa forma aqui. Tudo bem? Certo? É obrigado não, mas isso aqui é uma coisa muito comum da gente ver quando está processando o array e não precisa saber da posição. Tudo bem? A gente está aí com 42 minutos de aula. Eu já vou falar dos arrays de 2 dimensões ou mais, tá? Só para terminar, no Brasil tem o costume de chamar array de vetor, tá? Isso não está muito certo, tá bom? Você pode alegar, mas tudo bem, nos idiomas eu posso criar sinônimos para as outras coisas, para representar. Pode criar, mas como a gente está trazendo, como tudo isso vem do inglês, eu acho esquisito você chamar array de vetor, sendo que em inglês não existe. O pessoal não é que não existe a palavra vector, né? Lógico que existe. Mas as pessoas elas não usam o termo vector para falar de array. Lá array é array. A tradução de array é arranjo em português. Tá? Então, em português, eu evito usar o termo vetor. Mas vai ter muito professor, se não a maioria, que vai usar o termo vetor. Eu evito porque eu não concordo com essa aplicação do termo. Tudo bem? Agora que a gente vai ver os arrays de 2 dimensões, de novo vai ter esse problema de nomenclatura, porque no Brasil vai ter muita gente que vai chamar esse array de 2 dimensões de matriz. E não é matriz. Certo? Por quê? Você não pode somar 2 matrizes, você não pode simplesmente multiplicar uma matriz, um array de 2 dimensões por um escalar, por um valor qualquer, e obter o resultado, aquele escalar vezes a matriz, nem o vetor. Você não tem nem operações entre eles. Então, em Java, array é array. O máximo que você vai chegar é falar de arranjo, certo? Nunca vetor nem matriz. Ah, mas eu quero resolver um problema que envolve vetor usando array. Aí tudo bem. Eu tenho um array de uma dimensão que armazena os dados de um vetor. Show. Tem um array de 2 dimensões que armazena os dados de uma matriz. Ok. Mas o teu array não é um vetor. O teu array de 2 dimensões não é uma matriz. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no livro antes da gente passar. Aqui tem os exemplos de tudo que eu falei, as coisas comentadas, tá certo? Aqui é a representação gráfica. Olha lá. Olha
Olha lá, int A, new int 10, eu tenho o array A de 10 posições, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Tá bom? E aí vem os exercícios, que aí vai ser a segunda parte da aula. E agora eu vou falar dos arrays de duas ou mais dimensões, que é o outro capítulo do material, que é o capítulo 5. Eu vou aglomerar os dois, vou aglutinar os dois numa aula só, tá? Que eu acho que é melhor, tá? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Todos os exemplos se aplicam. Vocês vão depois estudar cada uma dessas coisas aqui. Eu vou dar uma corridinha só explicando para vocês como que funciona. Quando eu quero um array de duas dimensões, ou seja, um array que eu vou interpretar que ele tem linhas e colunas. No array de uma dimensão só, a gente tinha um monte de coluna, né? Num array de duas dimensões, a gente vai interpretar que ele tem mais de uma coluna. Então, de novo, para um exemplo de inteiro, e como que eu represento essas duas dimensões? Aí eu uso dois pares de colchetes, abre e fecha o array. E aí eu vou inicializar ele com new, new, tem espaço aqui, tá? New int, 3 por 2. A gente convenciona a enxergar essa primeira dimensão aqui como a quantidade de linhas e a segunda como quantidade de colunas, tá bom? E aí que vem de novo a história, é uma matriz. Não é uma matriz, tá certo? É uma estrutura que a gente vai enxergar ela em 2D, tá bom? Então, quando eu tenho isso aqui, eu vou representar ela aqui como um reticulado mesmo, de 3 linhas por 2 colunas. E vai ser tudo inicializado com 0. Se eu fizer A na posição 1, 1, abre e fecha colchete, 2 igual a 10, o que eu estou fazendo aqui? Na linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1. Aqui está errado, né? Ó. Aqui é 1. Na linha 1, coluna 1, eu estou colocando o valor 10. Linha 1, coluna 1, eu estou colocando o valor 10. Tudo bem? Tudo que a gente viu anteriormente se aplica aqui. Acessar a posição, etc, etc. Em Java, só para ficar claro outras coisas. Em Java, na verdade verdadeira, o que a gente tem? A gente vai representar dessa forma porque é uma forma didática. Mas em Java, o que a gente tem de fato? A gente vai ter, não precisa decorar isso, mas é bom saber. Na verdade, a gente tem um array de 3 posições, onde cada posição, o tipo é array de uma dimensão. Então, o tipo dessa é um array de uma dimensão, o tipo dessa é o array de uma dimensão, o tipo dessa é o array de uma dimensão. E aí, a gente vai ter um array de 2 colunas e esse aqui apontando para cá. A gente vai ter um array de 2, esse aqui apontando para cá, um array de 2, esse aqui apontando para cá. As linhas e as colunas de cada linha. Tudo bem? Não precisa decorar isso, a gente vai representar dessa forma aqui. Mas em Java, na verdade, o que a gente tem é isso aqui. Inclusive, depois disso aqui inicializado, eu poderia simplesmente falar que A na posição 1 é igual a um new int 10, algo assim. Aí eu teria algo assim, ó, a nossa representação gráfica. Considere isso aqui. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, até a posição 9, 0, 1. Certo? Mas a gente não usa isso aqui, tá certo? É raro aparecer esse tipo de coisa aqui, tá bom? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nos exemplos que vale a pena ser dito. Ah, sim, para percorrer o array de 2 dimensões. Quando eu tinha um array de uma dimensão, vamos inicializar ele com assim, ó. Eu fazia um for. Vamos fazer no código, é mais rápido e fica mais bonito. Aqui, ó. Int A igual, vou inicializar com 1, 2 e 3. Então, se eu quero preencher não, se eu quero percorrer esse array, posição
por posição, seria isso aqui. Não é isso? Vai imprimir 1, 2, 3. Olha lá. Um array de duas dimensões, vou chamar de A2. Se eu for instanciar ele, né, criar um objeto assim, 3 e 2, que é o nosso exemplo lá, eu vou ter 3 linhas por 4 colunas. Vou percorrer o array. Eu vou ter agora um for dentro de um for. O meu primeiro for, ele vai percorrer as linhas. E o meu segundo for vai percorrer as colunas. I para linhas, J para as colunas. Começa no 0. Agora, como que eu pego o tamanho, a quantidade de colunas? Eu vou falar que J é menor que A na posição I. Lembra que cada posição, na verdade, é um array de uma dimensão? Ponto length. J++, cuidado com os índices. Sout, A na posição I. A2, né? A2 na posição IJ, certo? É A2 aqui, gente. A2, errei, né? A2. Então, olha lá. Ah, mas tá linear aqui. Vamos fazer a representação bonitinha aqui, então, agora, ó. Vou dar um espacinho aqui. E aqui eu pulo uma linha. Olha lá. Tudo bem? Posso, inclusive, inicializar esse cara aqui com a mesma sintaxe que eu usei anteriormente. Vamos falar que eu quero na primeira linha 2, 2. Aí eu faço assim, ó. Então, essa aqui é a primeira linha. Estão vendo? Tem outro par de chaves. Essa aqui é a segunda linha. E essa aqui é a terceira linha. 1 e 3. Se eu rodar. Opa, faltou ponto e vírgula. Olha lá. 2, 2. 2, 2. 4, 4. 4, 4. 1, 3. E como eu disse, nada impede que você tenha esse tipo de coisa aqui. Tá certo? Mas normalmente a gente vai interpretar, quando a gente estiver falando de array, a gente vai interpretar ele como essa estrutura retangular. Tudo bem? Que mais? E para 3 dimensões? Para 4 dimensões? E para 5 dimensões? É comum ver 4, 5 dimensões? Não, mas é permitido. Cada dimensão nova que você quiser, você coloca um par novo, letrinha, um par novo de colchetes. Vou falar que eu quero 3 dimensões. E aí você cria 3 dimensões. Opa! E o int 3 por 4 por 3 por 2, vai. Como que você vai interpretar isso aqui agora? Coluna, linha. Isso aqui você pode representar como uma camada, certo? O que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho algo assim, ó. Eu tenho um array de 3 dimensões, onde eu tenho 4 linhas por 3 colunas, por 2 colunas, desculpa. Só que eu tenho 3 desses, um do lado do outro. Tenho isso aqui, ó. Eu tenho um cubo. Nossa, o desenho aqui tá horrível, né, gente? Mas eu tenho 3. Nossa, horrível, tá? Mas tem um desenho aqui no material, no nosso livro, para demonstrar isso para vocês. Olha lá, array de 2 dimensões, as posições, e agora um array de 3 posições, certo? Agora o I eu estou usando para camada, o J para as linhas e o K para as colunas, para a gente seguir a ordem, né? IJK, tá bom? Olha lá. Ou poderia usar K e J, para K ser a camada, I a linha e J a coluna de cada uma, mas estou usando I para essas camadas, J para as linhas e K para as colunas. Olha lá. Entenderam a ideia? E se fosse 4 dimensões? Aí a gente não consegue ver no 3D, né? A gente não consegue enxergar isso. Mas você pode interpretar 4 dimensões como um array de uma dimensão, onde em cada dimensão você tem um cubo desse aí de 3 dimensões. Aqui você tem outro cubo. E assim por diante. E 5 dimensões?
seria aí essa ideia reticulada aqui, né, de matriz, entre aspas, onde em cada posição você tem um cubo. Entenderam? E 6 dimensões, um cubo, onde em cada pedacinho do cubo você tem um outro cubo. Tudo bem? Mas isso a gente não é só uma divagação aqui, tá? Para a gente poder conseguir enxergar isso. Mas vão ser raras as situações, raríssimas situações onde você vai precisar de mais disso aqui, mais de 3 dimensões de um array, tá bom? Normalmente você vai representar essas dimensões como atributos dos objetos ao invés de fazer algo desse jeito aqui, tá? Eu acho que é isso. Então, vou finalizando aqui a nossa quarta aula, né? Falamos de arrays de 2 dimensões. Estudem os exemplos, porque às vezes faltou algum detalhe. Eu estou dando uma acelerada também para o curso não ficar tão cansativo, tá bom? Estou tentando explicar o máximo que dá, tá? Estudem os exemplos, vejam, ponham para executar, vejam funcionando, testem, tudo bem? E aí na próxima aula agora, na próxima parte dessa aula, a gente vai para resolução de alguns exercícios aqui mais simples e depois os outros vocês vão dar conta para treinar, tudo bem? Valeu, pessoal. Falou e até mais.